Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Reis. No livro de Reis, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 15. Irmãos, existem fases na nossa vida, desde criança, principalmente na adolescência. Vemos que o adolescente tem momentos na vida deles que eles se trancam no quarto e fica horas e horas ali, falando com eles mesmos, até que chega uma hora ele tem que sair do quarto. Na nossa vida também é assim. Muitas vezes passamos por problemas e também queremos o nosso cantinho para ficar a sós com Deus, a sós com a gente mesma, e pensar, chorar, resolver. Mas uma hora ou outra a gente sai daquele quarto, sai daquele cantinho e vai à luta novamente. Porque o nosso Deus, Ele pleiteia as nossas causas. E tem certo momento que Deus fala assim: filha, filho, chega de ficar aí, vamos levantar, vamos andar, a vida continua, você é forte, você é corajosa, porque você tem um Deus corajoso e forte. E a nossa fortaleza vem de Deus. E nesse texto que nós vamos ler aqui, é quando Elias entra em uma caverna. Tanto é que o título da mensagem de hoje é: Caverna não é o seu lugar. Amém? Então vamos ler o texto. Do versículo 11, diz assim: O Senhor que disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio e uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volta pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando lá, unja Azael como rei da Síria. Até aqui. Vemos aqui esse texto que vai falar sobre a caverna e nós vamos meditar nele e deixar que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Amém, irmãos? Irmãos, nós vemos aqui que Elias, ele estava passando por um momento de luta, um momento de tristeza, de angústia, porque tinham acabado com tudo aquilo que ele havia construído e estava sendo perseguido. E a única solução que ele encontrou foi esconder em uma caverna. Vemos que nos dias que a gente vive hoje, há momentos que a gente também quer fazer isso. Há muitas perseguições, há muitas críticas. Para elogiar são poucos, mas para criticar são muitos.
Também, às vezes, vêm os problemas familiares, desemprego, problemas familiares, como eu já disse, financeiro, sonhos que não foram realizados, sonhos para os filhos que queríamos sonhar com eles e resolver com eles, às vezes a gente não consegue. Aí abala a nossa fé. Muitos vão ao suicídio. Muitos procuram soluções nas bebidas. E daí por diante. Mas o caso desse profeta, ele preferiu esconder para não ser morto, porque já tinham matado todos seus companheiros e não tinha mais o que ele fazer. Nessas alturas, a fé vai lá embaixo. E ele já estava cansado, já estava desanimado. A tristeza consumia ele. E nós sabemos que a coisa mais difícil para um ser humano resolver e se levantar não é tanto pela dor, pela enfermidade. A enfermidade tem cura, você vai ao médico, você vai numa farmácia, você toma um remédio, você melhora a dor, enfim, faz seu tratamento. Mas a tristeza é algo bem pior. A tristeza consome o ser humano. A tristeza destrói a estrutura de qualquer ser humano. E muitas vezes, a tristeza que uma pessoa tem, ela não consegue dividir. Ela não consegue se expressar. E às vezes, quando a pessoa vem a expressar essa tristeza, ela já está quase à beira da morte. A tristeza, ela faz doer o corpo, faz doer a alma. A pessoa geme sem sentir dor, porque a alma está sofrendo. É a alma. Muitas vezes a gente vê pessoas cuidando de enfermos e a pessoa automaticamente fica gemendo. E a gente não sabe por quê. Pergunta, por que está gemendo? Não sei. Está sentindo dor? Não. Essa tristeza é da alma. É o sentimento da pessoa que está com dor. Mas não é uma dor localizada. E dessa tristeza, se não cuidar, vem a depressão. Daí em diante vocês já sabem, porque a depressão é uma coisa terrível para se curar. E esse homem aqui, Elias, ele estava passando por esse problema tão sério e ele já não sabia mais o que fazer. Por isso, então, ele foi lá na caverna e fica lá. Então, disseram para ele, olha, fica lá porque Deus vai passar por lá. Aí é a hora que nós lemos aqui, que ele foi, ficou na porta e veio um vento, Deus não estava no vento. Veio um vento fortíssimo, separou os montes, migalhou rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo veio um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias viu e puxou a capa para cobrir o rosto e saiu para fora da caverna. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes a gente ora com a pessoa, atende a pessoa, e aí fala, olha, Deus, fica prestando atenção, porque Deus vai falar com você. Com certeza. Mas como Deus fala com você? A pessoa fala para a gente. Ele fala com a gente desde que a gente tenha fé, os ouvidos sensíveis para ouvir, e prestar atenção, porque Deus fala nas mínimas coisas, mínimos detalhes. Basta você saber entender a voz de Deus. Então ele estava esperando, vai vir um vento tremendo aí, Deus vai estar nesse vento e vai falar com ele. De repente vem o fogo está queimando tudo, eu estou vendo tudo, Deus vai falar comigo. Mas não,
Deus veio suavemente em uma brisa e falou com ele, bem mansinho e suave. O que você está fazendo aí? Mas na hora que Deus falou com ele, o impacto foi tão grande que ele pegou a capa e cobriu o rosto. Aí eu pergunto para vocês, como Deus tem falado com vocês? Vocês têm ouvido a voz do Criador? Também ele fala através da palavra dele. Através das orações Deus fala. Eu sei dizer para vocês que uma vez Deus falou comigo, assim, foi um momento assim bem interessante, que tinha uma mulher com o marido lá internado. Então, Deus falou para mim, e eu trabalhava no período do dia, das 7 às 7, durante o dia. E era à noite, e eu trabalhava no centro cirúrgico, não atendia, no corredor. E veio um telefonema para mim ir ajudar na parte clínica, que é o corredor. Então eu disse para a pessoa, mas eu não trabalho nessa área, eu não sei nem aonde tem os medicamentos. Não, mas é para você ir. Tá bom, eu sou obediente, sou funcionária, eu vou obedecer, lógico, né? Aí era 15 para as 3 da madrugada e eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, andando para lá, para cá, perguntando às meninas, atendendo campainha, etc. e tal, e Deus falou ao meu coração, para mim entrar num determinado apartamento. E nesse apartamento tinha um senhor, e já fazia mais de uma semana que ele estava lá, e não tinha um diagnóstico ainda perfeito. E ele sentia muita dor, estava à base de morfina. E não tinha um diagnóstico, já tinha os médicos daqui tudo atendido, tinha vindo médico de fora e tudo. E não chegava a uma conclusão. E Deus falou, entra neste lugar. E eu falei para Deus, falei, Senhor, mas como que eu vou entrar nesse quarto sem me chamarem? E o que eu vou dizer lá nesse quarto? Aí Deus falava, entra que eu falo. E eu andei o corredor para lá, andei para cá. Aí Deus tornou a falar, entra neste quarto. Eu entrei. Quando eu entrei no quarto, a esposa dele estava sentada numa cama acordada e ele na outra cama. Aí eu perguntei para ela, não vou citar nome aqui, por ética e também porque não pedi permissão à pessoa para dizer o nome. E então eu disse para ela, você permite que eu faça uma oração? Ela falou, sim. Claro, Cida, vamos orar. Eu falei, mas ele está dormindo. Ela falou, não, ele não está dormindo. Ele está com os olhos fechados, mas ele está acordado. Ela foi lá e chamou pelo nome dele bem devagarzinho, e ele ouviu. Aí nós colocamos a mão sobre ele e oramos por ele. Falamos que Deus poderia dar solução para esses problemas de enfermidade, porque Deus é Deus, Ele sabe todas as coisas. E oramos. Quando foi no outro dia, os médicos tiveram um diagnóstico certo, e aqui não podia fazer o tratamento. Aí pediram para vir um avião e levaram ele para São Paulo. No dia seguinte, mas coisa tudo muito rápida. Esse homem foi para São Paulo, ficou uma semana lá e se converteu a Jesus. Hoje ele e a mulher servem a Jesus e toda a família dele. Então, glória a Deus, aleluia. Deus pode me usar, pode te usar, pode usar uma criança, porque o poder não está em nós, o poder é de Deus e é para a honra e glória dele. Deus fala também de uma maneira muito especial, que uma moça estava também lá internada e ela já tinha tomado todas as morfinas da vida, magra que só estava pele e osso, e ela tinha CA. Então as pessoas já estavam até preparando o caixão para ela, para fazer o enterro dela. E eu entrei lá no quarto,
eu tive muita dó dela, mas aquilo que eu senti não foi dó, irmãos. Aquilo que eu senti foi compaixão. Sentei ela na cama e comecei a fazer massagem nas costas dela, e ela meio grogue. Orei, deixei ela sentadinha, enquanto ela sentava para descansar o corpo, fiquei ali com ela e comecei a orar ali junto com ela. E quando ela estava quase dormindo, eu deitei ela na cama e fui para o postinho. Demorou meia hora. Eu voltei lá para vê-la. Sabe o que aconteceu? Essa moça estava sorrindo com o namorado, já tinha ido no banheiro andando, quem não andava, já estava indo no banheiro andando e veio, pediu alta para o médico para ir embora. Jesus pegou pela mão e levou ela para a casa dela. Então, esse é o nosso Deus. Essas pessoas todas, elas estavam em uma caverna e não sabiam como sair. Assim como Jesus, como Deus, chegou para Elias e tirou ele de lá. Sai, Elias, saia daí, volte para de onde você veio, porque com certeza agora você vai voltar na minha autoridade. Esse é Deus. Ele fala, ele cumpre. Basta a gente compreendê-lo e ter fé, esperança, que o poder não vem de nós, o poder é de Deus, Ele é o Criador. Ele fala e tudo acontece. Muito bem, até que Elias saiu de lá, ele estava cansado, triste, desanimado e retornou a vida dele normal e foi ter com as pessoas. Deus não desampara o teu servo. Deus nunca vai te desamparar, igreja. Por mais problemas que você esteja passando, existe um Deus que já preparou a sua vitória. Existe um Deus que está na tua porta dizendo para você, vai, porque agora você vai na minha autoridade. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Deus não desampara o teu servo, que está lá no Salmo 37, 25. Por quê? Deus, ele é fiel. Isaías 49, 15. Ele está conosco todos os dias. Romanos 8, 31. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E quando estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, segundo o Salmo 46, que ele fala que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Realmente, Deus permite as tribulações na nossa vida. Mas preste atenção e acredito que você vai concordar comigo. Em todas as lutas que você passou, em todas as cavernas que você já esteve, você saiu de todas elas. Simples assim. Por quê? Deus o tirou você. Deus tirou, Deus deu a vitória. Você tem esse testemunho de um Deus vivo, de um Jesus que pagou um preço muito alto pela sua vida e por mim. Pagou um preço muito alto pela sua família. Pagou um preço muito alto por ver você estar orando, pedindo socorro para Ele, crendo que Ele é poderoso, que o poder está na mão dEle. Quando Ele fala, até os céus obedecem. Que grandeza, que honra sermos filhos deste Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, quando passa os problemas que estamos passando, ele vem com aquele conselho tão suave que eu amo essa palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o que você tem colocado em oração diante de Deus, aquieta teu coração, porque Ele é Deus. Não é promessa da Cida, nem do pastor, presbíteros, diáconos, etc. É promessa do Criador, é palavra dele.
Se ele não cumprisse as palavras, não adiantaríamos ter essa Bíblia. Era um outro livro qualquer. Mas a palavra não volta vazia. E a palavra é dele. Quantas vezes Deus tem falado para você? Aquieta. E você às vezes nem prestou atenção. Mas ele fala, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E ele vem e entra com a solução. Resolvendo, aquietando o coração, dando soluções para tudo, dando renovo, renovando a sua fé, permitindo que você durma, que você acorde, que você assuma suas responsabilidades, que você está aqui na igreja servindo a Deus, que você ora, que você louva, que você canta, que você adora. Isso alegra o coração do nosso Pai. Amém? Também, Ele é o nosso amparo. Quem que não gosta de ser amparado? Já viu aquele ditado? Ah, determinada pessoa está desamparada. Misericórdia, Senhor. Um cristão nunca vai estar desamparado. Ele vai sempre estar amparado por Deus e amparado pela igreja que você congrega. Amparado pelos seus amigos, pelas pessoas que te amam. Pelas pessoas que têm o prazer de falar um bom dia para você, de dar um telefonema, de desejar uma coisa boa para você. Se você faz uma festinha, você tem o prazer de convidá-lo e ele está lá com a presença dele, porque ele te ama. E isso tudo vem de um propósito de Deus na nossa vida. Então, ele é o nosso amparo. E ele também é a nossa vitória. Mas a vitória mais linda que Deus nos dá, e a gente sabe disso, é a vitória da salvação em Cristo Jesus. Porque Jesus dá a vitória para nós da salvação e já preparou o nosso galardão no céu. Basta crer, segui-lo, amá-lo e cumprir os seus mandamentos aqui na terra. Porque Deus é bom. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso amparo. Podemos chamar por Ele 24 horas. E o Espírito Santo está sempre conosco, nos orientando. O que devemos fazer, o que devemos agir. Enfim, abençoando o nosso trabalho, abençoando o pão de cada dia, nos dando a vitória nas nossas orações, nos ensinando a amar o nosso próximo, a perdoar, a sorrir, a cantar, a brincar, dizer que Deus é bom, distribuir amor para a nossa família, para os nossos amigos, ser compreendida e compreender o nosso próximo. Amém? E vamos prosseguir aqui. Como dizer como Davi? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Quer dizer, fazer toda a vontade de Deus é o que nós devemos fazer. Salmo 48. Jesus vem e diz também, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aí eu pergunto a você, você tem realizado a obra que Deus propôs para você fazer? Está aí uma chance agora, né? Com as eleições de presbíteros, presbíteras, diáconos, diaconis, auxiliares, se dispõe. Vir ajudar no que é necessário. Parece que não, mas 1 hora, 2 horas que você passa aqui servindo a Deus, fazendo uma visita, olhando para as pessoas, entendeu? Tenha o olhar de Jesus, o amor de Jesus para com as pessoas. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos. Sabe por que eu digo que nós colhemos o que nós plantamos? Esses dias, esse mês agora, ouvi um testemunho tão maravilhoso e muito lindo. Tinha uma mulher, ela foi babá de uma certa criança aí numa casa de família, também não vou falar o nome porque não posso. E essas crianças foram crescendo, e essa babá viu as crianças nascer. Presta atenção. E então,
ela criou essas crianças, veio a ser adolescente, foram para a faculdade, enfim. Hoje são profissionais, tanto o moço quanto a moça. E ela é médica. E essa Bá, é o que se refere, o apelido de uma criança, né? Até hoje ela chama essa senhora de Bá. Ela ficou doente. Ela ficou muito doente, o marido doente, o irmão dela doente, enfim. Toda a família doente. E não tinha quem cuidava dessa Bá. Levou para a Santa Casa, ficou lá internada, e ela passando mal, e não tinha o que fazer mais aqui em Oswaldo Cruz. Eu tinha tomado 5 bolsas de sangue, eu tinha feito todos os exames, estava pele e osso, e essa menina falou assim, não, eu vou levar a Bá para cuidar dela. Pois ela levou a Bá lá para Mirandópolis, ela trabalha lá, para cuidar dela. Ela ficou lá 3 meses no hospital, aos cuidados dessa menina, dessa médica. E depois disso, levou mais 2 meses para o apartamento dela. Mas ela trouxe a Bá de volta com saúde. Glória a Deus, aleluia. Aqui se planta, aqui se colhe. É a lei da semeadura. Que testemunho de vida, né, irmãos? Eu fiquei muito feliz em saber disso. Então, como Jesus diz aqui, ó, a minha comida não é fazer a vontade daquele que me enviou, mas realizar as suas obras. E é assim que a gente deve fazer. Pedro diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Lucas 8, 18, 28. É o que nós fazemos, deixar tudo para trás e seguir Jesus. Nova vida, novos compromissos, novos trabalhos, nova alegria, nova salvação em Cristo Jesus. Porque em Jesus nós alcançaremos graça, alcançaremos a vida eterna. Isso que é o legal, o que é bacana de tudo, é que Jesus está sempre conosco, aqui e na glória. Pedro diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos também. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. João 6, 28. E é o que nós fazemos aqui. Seguimos a Deus porque temos a palavra de Deus e tem quem prega a palavra de Deus. Porque o dia que não tivermos a quem pregar, como saber? Um dia alguém pregou para nós, orou por nós. Pastores que passaram aqui cuidaram de nós, cuidaram das nossas famílias. Muitos pais não estão aqui mais, já estão na glória, mas os filhos estão aqui. E vai de geração em geração. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava falando lá no velório que uma pessoa parte deste mundo, vai para a glória, mas a pessoa deixou aqui a lembrança, a história, o testemunho da pessoa, deixou um legado. Isso são lembranças. Mas como a pessoa deixa uma bênção para ser abençoado de geração a geração, como diz a Bíblia? Então eu estava falando que, na verdade, aquela pessoa que se foi, ela deixou o sangue. O sangue do pai e da mãe vai correr no corpo dos filhos, dos netos, bisnetos, que Deus fala que abençoa até a 4ª geração. Então a vida continua. Mas o mais lindo disso é o sangue de Jesus, que corre, que Ele pagou um preço muito alto pela nossa vida. E o sangue de Cristo corre em nosso corpo, porque Ele é o Jeová Rapá. Ele é o dono. O sangue que Ele pagou lá na cruz é esse sangue que nos fortalece, que nos conduz à vida eterna, que nos faz amar a cada dia, porque o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus, aleluia. Paulo também faz aqui uma referência. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, que é servir a Deus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, todas essas palavras servem de aconselhamento para nós. O Monte Horebe, voltando aqui, foi o lugar onde Elias ouviu a voz de Deus. A revelação de Deus veio em uma voz mansa, suave e delicada. Deus também fala ao coração das pessoas. Vamos ver aqui. Deus fala ao coração das pessoas de uma maneira íntima e silenciosa. Ele usa a voz, a palavra pregada, e do Espírito Santo agindo na alma dos ouvintes. Você pode ouvir a voz de Deus como? Vamos verificar aqui, vamos passear aqui na Bíblia um pouquinho. Adão, em Gênesis 3:9, foi o primeiro homem que ouviu a voz de Deus. Então diz: chamou o Senhor Deus o homem e perguntou: onde está? Foi a primeira vez que Deus falou com um ser humano. Abraão também: eu sou o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É o mesmo que Deus pode falar para nós nesta noite. Anda na minha presença e seja perfeito aos meus olhos. Que nada vai faltar para você. Ainda que você pense que você está caindo, mas eu chego lá e te levanto. Ainda que você pense que seu sonho não será realizado, mas eu posso realizar. Ainda que você pense que tem algo que é impossível para você adquirir, mas Deus está lá, Ele é dono, Ele pode, Ele é criador. Samuel 3:10 diz: fala, porque o teu servo te ouve. Que delícia a gente ouvir a voz de Deus e sentir a presença dEle, quando Ele diz: fala, o teu servo te ouve. É por isso que quando nós somos convidados para fazer algo na obra de Deus, ou somos chamados para levar uma palavra aonde quer que for, essa tem que ser a nossa resposta. Fala, Deus, eu estou aqui. Usa-me, Senhor, eu estou aqui. Tudo o que fazemos está escrito lá no livro da vida. Isso vai servir um dia para nós, que estivermos diante de Deus na glória. Ele vai perguntar: o que tu fizeste lá na terra? Aí sim. Glória a Deus que Jesus vai entrar como nosso advogado. Mas a verdade será dita. Não é mesmo? Então é coisa de se pensar. Porque um dia nós iremos, viu, irmãos? Quando a gente não sabe, mas vamos, se Deus quiser. Em Isaías também Deus fala, Isaías 6:8. Ouve a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Deixe vir a mim, ou envia-me a mim. Ezequias também. Assim diz o Senhor, põe em pé. Não, desculpe. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, morrerás e não viverás. Isso é um problema sério aqui. Porque, irmãos, a gente falar com as pessoas de fora, eu vejo que não seja fácil, mas seja mais sensível. A gente pode se preparar para você falar, para você visitar, para você aconselhar. A pessoa não está com você, não dorme com você, não vê você se alimentar. Não conhece a sua vida no íntimo, no particular. A nossa família conhece muito bem. Embora o testemunho que nós damos na igreja, esse mesmo testemunho tem que ser na nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, na faculdade, tem que ser a mesma pessoa, os mesmos testemunhos. Mas existe um ditado que diz: santo de casa não faz milagre. E às vezes é meio complicado, sim, até que eu entendo. Mas quando Deus age, Ele põe para baixo todas as barreiras. Tira todo o coração de pedra e coloca todo o coração de carne.
Porque eu sei de mães que oram há 30 anos pelos seus filhos, pela salvação. Mulheres que oram 20 anos pela salvação do marido. Marido que ora pela salvação das esposas. Mas um dia chegará. Um dia chegará a vitória do nosso Deus para as nossas vidas, aonde nós vamos dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu quero estar bem viva para eu desfrutar desta bênção, toda a minha família ser salva para Jesus. E acredito que vocês também, não é mesmo? Também Paulo entra aqui com a providência dele, com a fala dele, em Atos 9, de 3 a 6, diz: caindo em terra, ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nós já sabemos dessa história, do que aconteceu, que Saulo era o maior perseguidor de Jesus. Por isso que ele se refere. Tanto é que depois ele foi um dos discípulos mais abençoados, mais trabalhador, sábio, e lutava em prol da palavra de Jesus e estava sempre com Jesus. Mas na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente começa a trabalhar, tanto no trabalho, fora da nossa casa, na faculdade, enfim, aonde a gente está, mesmo na igreja, a tendência da pessoa é ser perseguido. Mas se a gente está sendo perseguido, irmãos, glória a Deus, é porque a gente está no caminho certo. Porque o inimigo não quer pessoas que não faz nada, não quer pessoas que não se demonstra para fazer alguma coisa, não se dispõe, não quer nada com nada, que quer ficar somente na caverna, não quer sair dessa caverna. Para ele, já é dele, tudo pronto e acabou. Mas ele quer as pessoas que se levantam para o trabalho. Pessoas que falam, pessoas que vão, que agem, que estão sempre à frente para trabalhar, para servir a Deus e servir o nosso próximo. Imagine você, pensando agora rapidamente, se tem uma pessoa, você recebe um telefonema, né? Tipo: Karina, eu estou precisando de você, você pode vir aqui em casa? Vem fazer uma oração para mim? E a Karina, mais que depressa, pega o seu carro e vai lá, fala de Jesus e faz uma oração que Deus colocar no coração dela. De repente, a Karina chega em casa e recebe um telefonema. Karina, foi uma bênção aquela oração que você fez. Jesus entrou na minha vida, eu sou outra pessoa. Vai a Karina discipular aquela pessoa. Que honra, que privilégio. E muitos que estão aqui fazem esse trabalho que eu sei. E é um privilégio. É muito bom receber uma visita com uma oração. É muito bom estar junto com os irmãos, servindo a Deus. Amém, irmãos? Já partindo para o encerramento, diz: as Escrituras dizem, sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Salmo 19, 3. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Segundo João 18, 37. Quem tem ouvidos que ouçam, e quem tem o Espírito das igrejas que ouçam. O que Deus disse a Elias: sai para fora, põe-te neste monte para face a face com o Senhor. Deus, nessa noite, diz para você: sai para fora. Sai da sua zona de conforto. Analise a sua vida, o que você está fazendo da tua vida que é tão passageira. O que você vai deixar de legado para a sua família, seus amigos, seus filhos, para a igreja que você congrega? Faça uma história. Faça uma história linda. Através do Espírito Santo. Alegre o coração de Deus, que Ele te honrará. Às vezes é difícil? É. Mas se fosse fácil, também nem teria graça. É bom aquilo que é difícil para fazer.
Porque nesse difícil a fazer, nós vamos estudar, nós vamos aprender, como o ensaio do coral aqui. A gente vem, é tão gostoso, né, Maria Helena? A gente se reúne, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca, mas tem um professor que está ali puxando as nossas orelhas. E a gente agradece e ora por ele porque quer que as orelhas sejam puxadas, né, Rosa? Né, Lina? É um prazer estar aqui na casa do Senhor aprendendo. Jamais, há 5 anos atrás, eu pensava que aos meus 71 anos eu estava aqui aprendendo música. Mas eu venho com todo prazer, com toda alegria, para servir e cantar para o meu Deus. Quando eu não venho, eu penso assim, meu Pai, hoje eu não fui lá cantar para Deus. É ensaio? É, mas a letra é a mesma, né, Ivonete? A letra é a mesma. E Ele aceita, porque Ele vê as nossas imperfeições e vê o quanto nós amamos e queremos fazer o melhor para Ele. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus do segundo toque e não do seu toque. E quando Deus toca na gente, as coisas acontecem. Ele diz para Elias, vai, volta pelo seu caminho para o deserto de Damasco. E depois ele diz, vem. Assim é para com a nossa vida. Quando nós estamos em dificuldade na nossa vida, na nossa caverna, que seria no nosso quarto, algum lugar que você queira se esconder ali, fica quietinho, é a nossa caverna. Mas ali Deus está presente, irmãos, irmãs. Tem uma hora que Ele fala, levanta, vai, recomece, porque Ele é o Deus da segunda chance. Ele deu a primeira chance e você não soube aproveitar. Ele entende como pai, Ele te perdoa e Ele continua te carregando no colo. Mas só que Ele quer que você vá com suas próprias pernas. Ele quer que você se disponha. Tanto é que Ele fez a imagem e semelhança dEle, não foi por acaso. Foi para você honrar que você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quando você vai, quando você anda pelo caminho de Deus, Ele olha do céu e diz, ali vai um filho meu. Ali vai uma filha minha. Tem os problemas, mas eu vou te aconselhar. Você vai e vai voltar para a sua casa, para o seu descanso, sobre a minha proteção e a minha direção. Porque a palavra diz, eis que estareis convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenho o que temer. Nós estamos sempre embaixo da proteção de Deus. Então Ele fala, sai da tua caverna, da tua zona de conforto, vai, recomeça. Eu estou te dando a segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. Pecou? Não queria que você pecasse, mas eu te perdoo. Você se arrependeu? Pediu perdão? Eu te perdoo. Mas vai e volta. E recomeça. Recomeça do começo, não tem problema, não precisa ficar com vergonha. Mas recomece. Desde que recomece tudo com Deus. Tudo com Jesus na presença dEle. Assim é a nossa vida. É sempre fechando um círculo e abrindo outro. E assim a gente vai em frente. Quando nós vemos aquela mulher do fluxo de sangue, que ela sofria daquela hemorragia tantos anos, não sabia mais o que fazer. Ela saiu da caverna dela. E foi ter com Jesus. Quando ela tocou na orla de Jesus, nas vestes de Jesus, ela ficou curada. Tantas pessoas, aquele medo que ela estava, não se aproxime dele, não se aproxime, não dá. E aquele momento ela era uma mulher impura, ela não poderia ficar ali, nem encostar perto. Mas
ela conseguiu chegar perto dele. E quando Jesus lança um milagre sobre a nossa vida, ele sabe que ele curou. Ele sabe que ele restaurou a nossa vida. Ele sabe que ele colocou alegria no nosso coração. Foi quando ele disse: alguém me tocou. E ela, com muito medo, ela fala: eu toquei. Então ele diz: vai, a tua fé te salvou. E nesta noite eu não sei o que você quer que Jesus faça para você. Mas, espiritualmente falando, toque na orla de Jesus. Seja o problema que for. Seja uma enfermidade, seja problemas pessoais, problema familiar, de família, de filhos, trabalho, enfim. Você é quem sabe da sua vida e Deus também sabe. Mas Deus está mandando falar isso para vocês. Toque na orla de Jesus e serão curados, em nome de Jesus. E as vitórias virão para a honra e glória do Senhor. Aquele cego também de Jericó. Imagina o tormento que aquele homem passava. A caverna que ele vivia, sem querer sair da sua caverna, pelas impossibilidades de visão. E ele lutou, ele foi atrás, ele se dispôs e foi ter com Jesus. E não era um caminho limpo, não. Deveria ser muita poeira, muito sol quente, muita sujeira, que não tinha onde tomava banho. Multidões de gente que acompanhava Jesus. Mas ele foi atrás do seu sonho, atrás do seu objetivo. Mas o interessante é que ele saiu da sua caverna e foi ter com Jesus e ele alcançou a vitória. E por que não alcançaremos a nossa vitória? É o mesmo Jesus. Glória a Deus. Então, foi quando Jesus pergunta para ele, né? O que queres que eu te faça? Ele poderia ter falado inúmeras coisas. Eu quero uma casa, eu quero roupa, eu quero, né, outras coisas, eu quero dinheiro. Não. Ele falou que eu veja. E o mais lindo dessa história, que é o que ele viu em primeiro lugar, foi o rosto de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E assim é a nossa vida. Aprove a Deus, se a gente tiver alguma cegueira espiritual, que a gente não consiga ver, que a gente possa pedir para Deus que tire a nossa cegueira espiritual, que a gente tenha a visão de Jesus. Destampamos a nossa audição para que possamos ouvir como Jesus, falar como Jesus, pensar como Jesus, suportar o nosso próximo, porque às vezes é difícil. Tinha uma amiga que ela dizia: Cida, se os outros me suportam, por que eu não posso suportar o meu próximo? Ela falava sobre o perdão. E realmente, se as pessoas me perdoam, por que eu não posso perdoar? Por que eu não posso amar? Por que eu não posso respeitar? Por que eu não posso dizer sim? Mas eu posso, porque o meu Jesus faria isso. E às vezes, irmãos, a gente é muito egoísta. Perfeito a gente não é. Não existe ninguém perfeito. Perfeito só Jesus Cristo. Mas pelo menos vamos tentar. E eu sei que o Espírito Santo não nos vai deixar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra que Deus tinha para nós nesta noite. E eu peço a Deus que Deus continue abençoando a cada família aqui representada. Que o amor de Deus inunda o coração de vocês. Que os sonhos de vocês sejam realizados. Que nunca entrem numa caverna. Se entrar, ouve a voz de Deus para sair rapidamente de lá. Porque às vezes tem momentos que a gente chora na nossa caverna. Mas Jesus chega logo, logo, o Espírito Santo logo, logo vem e nos abraça e a gente sai feliz, alegre e cantando. A nossa maior alegria é Jesus Cristo. Não devemos esquecer disso nunca. Porque ainda que haja problemas familiares, ainda que haja outros problemas, mas a palavra de Deus diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor me acolherá. Então a gente está com Deus. Basta seguir e não ficar dentro da caverna, porque caverna não é lugar de morada. É um lugar de passagem. Passa ali por uns instantes, mas logo o nosso Deus tira de lá
e nos abre novos horizontes e nos faz caminhar rompendo em fé. Amém?